Eu nem estava com as minhas roupas de verdade. Ainda vestia aquela camisola de hospital, aquela que faz a gente se sentir menos pessoa, e mais um prontuário com uma pulseira de plástico, quando 2 policiais entraram no meu quarto. Não era a segurança do hospital, nem enfermeiros. Polícia Civil. Um deles, alto e educado. Daquele jeito estou tentando não te assustar. Acenou para o monitor que apitava ao lado da minha cama. O outro ficou perto da porta, com os olhos varrendo o quarto como se eu fosse pular de uma linha de soro e fugir. Dona Mariana Campos? Perguntou o mais alto. Sim, minha voz saiu rouca. Precisamos que a senhora nos acompanhe. Verdade nua e crua? Meu estômago despencou tanto que parecia que a cama tinha inclinado. Pisquei para ele. Acompanhar vocês? Para onde? Ele não respondeu de imediato. Tirou uma pasta fina debaixo do braço. Aquele tipo de papelada oficial que não se importa se você está com dor. Ele abriu e segurou a primeira página. Este é um boletim de ocorrência, disse ele, registrado esta manhã. Encarei o papel até meus olhos focarem, e então vi o nome. Juliana Campos, minha irmã. No campo vítima, comunicante. Minha boca ficou seca. O policial apontou para uma linha no meio da página. Ela está alegando que a senhora cometeu furto, disse ele, e que a ameaçou. Quase ri, mas saiu como um suspiro. O humor seco tentou me salvar do pânico. E claro, ela escolheu algo dramático. Minha irmã não consegue nem pedir um café sem agir, como se estivesse num tribunal engolir em seco. Eu estou internada. Estamos cientes, disse o policial, num tom cuidadoso. Por isso viemos falar com a senhora aqui. Ele virou a página ligeiramente para que eu pudesse ver mais. E lá estava, a pequena obra-prima da minha irmã. Ela escreveu que eu apareci na casa dela tarde da noite passada. Exigi dinheiro, levei bens e fiz ameaças. Ela até adicionou uma linha sobre eu ser instável. Porque, quando a Juliana mente, ela não conta só uma mentira. Ela pinta uma personalidade inteira. Minhas mãos apertaram o lençol. Vocês acreditam nisso? Perguntei. O policial alto não respondeu com sentimentos. Respondeu com procedimento. Temos que investigar, disse ele. E temos que fazer perguntas. O segundo policial finalmente falou da porta. Ela diz, você fez isso por volta das 23h30. 23h30? Meu cérebro estalou porque eu não estava chutando. Eu não estava meio certa. Eu sabia exatamente onde eu estava às 23h30. Olhei para o meu pulso. A pulseira do hospital ainda estava lá, impressa em preto, levemente borrada. E então olhei de volta para o policial e disse, com a calma mais fria que já tive na vida, cheque o horário do registro. Ele franziu a testa. O quê? O horário no registro do B. Oh, dela eu disse. E o horário da minha admissão no hospital. Ele hesitou, como se não gostasse de receber ordens de alguém de camisola. Mas então olhou para o relatório novamente. Foi registrado às 8h42 da manhã. Hoje eu disse, enquanto eu ainda estou internada. Os olhos do policial se estreitaram levemente. Continuei, firme, sem drama. Eu não saí daqui. Eu não fui liberada nem para ir ao banheiro sem assistência. O segundo policial mudou o peso do corpo. Ela disse que a senhora foi à casa dela ontem à noite. Assenti uma vez. Ok. Então vamos simplificar. Voz de classe e letal agora, limpa e direta. Peça o meu prontuário para a enfermeira, eu disse. Meu horário de admissão, meus sinais vitais, o registro de medicação, a hora em que fui conectada ao soro, tudo. O policial alto olhou para o monitor novamente, depois para o meu acesso venoso, depois de volta para o papel. A senhora está dizendo que tem provas de que estava aqui? Estou dizendo que o hospital tem provas, respondi. E não tem nada a ver com a minha memória. Ele olhou para a porta, depois voltou para mim. Tem alguma ideia do porquê sua irmã registraria isso? Soltei um suspiro lento. Porque eu sabia, e odiava saber. Ela quer controle, eu disse. Não de mim, mas do que eu tenho. Ele estudou meu rosto como se tentasse decidir se eu estava calma ou sendo calculista. Então houve uma batida leve e uma enfermeira entrou com um tablet. Tudo bem por aqui? Perguntou ela, os olhos passando pelos uniformes. O policial alto se virou para ela. Com licença, enfermeira, disse ele. Pode confirmar se a senhora Campos tem estado neste quarto desde ontem à noite? A enfermeira nem hesitou.
Ela tem estado aqui, disse ela. Internada ontem no início da noite. Que horas? O policial perguntou. A enfermeira olhou para o tablet. 18h17, disse ela. As sobrancelhas do segundo policial se ergueram. Porque das 18h17 às 23h30, na casa da minha irmã, não deixa muita margem de manobra. O policial alto olhou para o relatório novamente. Então ele fez algo pequeno, mas que mudou a temperatura da sala. Ele tocou uma linha na página com o dedo. A história dela diz: "Você a ameaçou", disse ele calmamente, especificamente com uma ligação a 05. Olhei para ele, depois pedi ao hospital: "Pergunte sobre os registros." A enfermeira franziu a testa. "Registros de visitantes?" Registros de chamadas, se a alegação envolve uma ligação, e imagens de segurança, se alguém alega que eu saí. O maxilar do policial alto endureceu levemente. Ele se virou para a enfermeira. "Tem segurança?" Ele perguntou. A enfermeira assentiu. "Segurança hospitalar. Sim, câmeras no corredor e registros de crachá." O policial olhou de volta para mim. "Dona Mariana", disse ele, com a voz mais baixa agora. "O relatório da sua irmã inclui detalhes. Ela está tentando fazer parecer específico." O humor seco piscou de novo, amargo e pequeno. Eu disse. Esse é o tipo de mentira favorita dela. O policial encarou a página por mais um segundo. Então fechou a pasta lentamente e disse: "Ok, apenas uma palavra, mas não era concordância. Era o som de uma história começando a quebrar." Ele olhou para a enfermeira. "Preciso de um supervisor", disse ele. "E preciso da documentação do horário de admissão dela, mais a confirmação de que ela não deixou a unidade." A enfermeira assentiu. "Posso imprimir isso." O segundo policial saiu para o corredor para fazer uma ligação. E o policial alto olhou para mim como se estivesse vendo a situação de forma diferente agora. "Dona Mariana", disse ele, "se sua irmã registrou intencionalmente uma falsa comunicação de crime enquanto a senhora estava internada." Ele não terminou a frase. Não precisou, porque naquele momento, no corredor, ouvi uma voz aguda, familiar e confiante demais. Minha irmã. E ela estava dizendo alto o suficiente para o meu quarto ouvir. "Ela está aí dentro. Ela finalmente está encurralada. Vocês vão ver que eu estou certa." O rosto da minha enfermeira se contraiu. Os olhos do policial alto se levantaram para a porta e ele disse suavemente para si mesmo mais do que para mim: "Ela veio até aqui." Os saltos da minha irmã estalaram pelo corredor como se ela fosse dona do lugar. E talvez ela achasse que era, porque hospitais têm esse efeito em pessoas como ela. Quando você está vulnerável, elas começam a agir como se sua vida fosse uma negociação. Juliana apareceu na porta com um cardigã sobre os ombros e aquela cara de preocupação que ela guarda para a plateia. "Ai, meu Deus", ela suspirou, com a mão no peito. "Ela está bem?" O policial alto não respondeu à performance. Ele deu um passo leve para a porta, bloqueando a visão dela sobre mim como um botão de pausa humano. "Senhora", disse ele, "você é Juliana Campos?" "Sim", disse ela rapidamente. "Sou irmã dela." "Eu liguei por quê?" "Porque vocês estão com o meu relatório", ela cortou, tensa. "Estamos verificando sua linha do tempo", disse ele, calmo, mas firme. Juliana piscou. "Linha do tempo?" A enfermeira voltou com uma folha impressa na mão. Cabeçalho do hospital, etiqueta do paciente, horário de admissão. Papel chato, papel fatal. O policial alto pegou, olhou para o horário e depois olhou para Juliana. "De acordo com o hospital", disse ele, "ela foi internada às 18h17 ontem." O sorriso de Juliana não se moveu, mas seus olhos sim, aquele minúsculo lampejo de recálculo. "Bem, ela poderia ter saído", disse Juliana. "Ela é dramática, ela consegue." A enfermeira retrucou antes que eu pudesse. "Ela não saiu", disse a enfermeira, ríspida. "Ela foi monitorada a noite toda." O segundo policial voltou do corredor com um homem de terno. Supervisor de segurança do hospital. Crachá preso. Postura profissional. "Bom dia", disse o supervisor. "O que está acontecendo?" O policial alto entregou o relatório a ele. "Alegação de falsa comunicação de crime", disse ele. "Precisamos de confirmação se a paciente deixou a unidade e quaisquer registros relevantes." Juliana imediatamente interveio. "Ela me ameaçou", disse ela mais alto agora. "Ela me ligou depois da meia-noite e disse que ia acabar comigo. Ela é instável." O humor seco queria sussurrar.
Ela está agindo como se o hospital fosse um palco e todos estivessem aqui para o monólogo dela. Mas o supervisor de segurança não entrou no jogo. Ele olhou para Juliana como se ela fosse um formulário que precisava ser preenchido corretamente. Senhora, disse ele, a que horas você disse que ela te ligou? Juliana não hesitou. Hongnam. O supervisor assentiu uma vez e se virou para a enfermeira. Pode confirmar o status dela a 05? Perguntou. A enfermeira tocou no tablet rapidamente, estreitando os olhos. A 04, disse ela. Ela estava recebendo medicação intravenosa. Documentado. O rosto de Juliana se contraiu. A voz do policial alto permaneceu calma. Então disse ele, a senhora está alegando que ela te ligou a 05 enquanto estava sendo medicada nesta unidade. Juliana deu de ombros com força, um pouco agressiva demais. As pessoas mandam mensagens de hospitais o tempo todo, ela disparou. Ela poderia ter usado o telefone de outra pessoa. O policial alto olhou para o relatório novamente, depois de volta para Juliana. Então me dê o registro de chamadas, disse ele. Mostre-me o número que te ligou. Juliana piscou. Meu telefone. Seu telefone, disse ele, estendendo a mão. Abra o histórico de chamadas. Os lábios de Juliana se entreabriram. Verdade nua e crua. Esse é o exato momento que os mentirosos odeiam, quando têm que produzir algo simples, porque no simples é onde eles são pegos. Juliana tentou rir para disfarçar. Isso é loucura, disse ela. Eu sou a vítima. Por que estou sendo interrogada? O supervisor de segurança respondeu secamente. Porque a senhora fez uma alegação dentro de um hospital, disse ele. Temos câmeras e registros. Não é pessoal. O policial alto estendeu a mão novamente. Telefone repetiu. Os olhos de Juliana brilharam de raiva. Então ela fez um movimento que seria quase engraçado se não fosse repugnante. Ela se virou para mim como se quisesse me intimidar a recuar. Você vai mesmo fazer isso? Ela sibilou da beira da cama. Eu não igualei a energia dela. Não levantei a voz. Apenas verdade, quente e estável. Juliana, você disse que eu estava na sua casa às 23h30. Elazumbu. Você estava? Assente uma vez. Então isso deve ser fácil, eu disse. Porque se eu te liguei a 05, vai estar aí mesmo. O maxilar de Juliana travou. Ela vasculhou a bolsa, puxou o celular e o segurou como se fosse uma arma. Mas ela não o abriu. Apenas ficou parada com ele bloqueado, encarando a tela. O policial alto esperou 5 segundos. 10. Então disse calmamente. Senhora, se recusar a mostrar o registro de chamadas que sustenta sua alegação, isso será notado no inquérito. Juliana estalou a língua. Tudo bem. Ela digitou a senha rápido demais. Abriu as chamadas recentes, rolou, parou. O rosto dela mudou de um jeito que ela não conseguiu controlar, porque a chamada não estava lá, nem do meu número, nem de número nenhum. O policial alto se inclinou levemente para ver. O que estou vendo? Perguntou. Juliana engoliu em seco. Deve ter sido apagado. As sobrancelhas do supervisor de segurança se ergueram. Apagado? A voz de Juliana ficou mais alta, defensiva. Acidentalmente. Eu limpo meu histórico. Eu tenho ansiedade. O humor seco piscou. Agora ela tem ansiedade. 1 minuto atrás ela tinha certeza. O policial alto manteve o olhar nela. Senhora, disse ele, a senhora entende que registrar uma falsa comunicação de crime é infração penal? O rosto de Juliana ficou vermelho, escuro. Eu não fiz um falso registro, ela gritou. Ela me roubou. O tom do policial permaneceu controlado. O que ela roubou? Perguntou. Juliana abriu a boca, pausou e disse, dinheiro. Quanto? Ele perguntou. Os olhos de Juliana dispararam de um lado para o outro. Muito. O policial não se moveu. Quanto? Repetiu. Exatamente. A confiança de advogada de Juliana retornou, trêmula mas barulhenta. 20 mil reais? Disse ela. A enfermeira soltou um pequeno som baixo. Tipo, lá vamos nós. O policial alto anotou algo. De onde? Perguntou. Do meu cofre, disse Juliana rapidamente. Na minha casa. O supervisor de segurança inclinou a cabeça. E quando a senhora viu esse dinheiro pela última vez? Perguntou. Juliana retrucou. Ontem à noite. A caneta do policial parou. Ontem à noite, repetiu ele. Enquanto sua irmã estava internada aqui. A boca de Juliana se apertou.
Ela percebeu que tinha se encurralado. Então, fez o que sempre faz quando está presa. Tentou mudar o alvo. Olha, disse ela bruscamente. Ela vai herdar coisas. As coisas do papai. A casa. Ela não é estável. Ela vai desperdiçar tudo. Eu estava tentando impedi-la antes que seja tarde demais. Os olhos do policial alto se estreitaram. Espere, disse ele. Você disse que ela roubou seu dinheiro. Juliana acenou com a mão como se os detalhes fossem irritantes. Está tudo conectado. Ela é irresponsável. Precisa de ajuda. O supervisor de segurança olhou para o policial alto, como quem diz, isso está ficando estranho. Então, olhou para Juliana. Senhora, disse ele, por que você está aqui no hospital agora? Juliana piscou. Porque vocês me ligaram. O policial alto balançou a cabeça. Nós não ligamos, disse ele. Viemos falar com ela primeiro. A boca de Juliana abriu e fechou porque ela tinha escorregado. Ela veio porque queria assistir, controlar a narrativa pessoalmente. O policial alto respirou fundo. Senhora, disse ele, vou pedir para a senhora nos acompanhar até o corredor. Juliana ficou rígida. Não, eu quero ficar aqui. Ela é minha irmã. O tom do policial ficou mais frio. Isto é uma investigação, disse ele. A senhora não escolhe a sala. O rosto de Juliana se contorceu em raiva, mas ela o seguiu para fora. Enquanto eles se moviam para o corredor, o supervisor de segurança ficou para trás e olhou para mim. Você se sente segura com ela sabendo que está aqui? Perguntou calmamente. Não respondi de imediato, porque a verdade era maior que a segurança. Era o motivo, e eu finalmente entendi por que ela fez isso. Agora, enquanto eu estava hospitalizada, ela pensou que eu não podia me mover, não podia me defender, não podia parar o que ela estava fazendo fora destas paredes. Olhei para o supervisor e disse suavemente. Ela registrou aquele B.O. para me distrair. Os olhos dele se estreitaram. Te distrair do quê? E bem naquele momento, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma notificação do aplicativo do meu banco. Novo dispositivo conectado à sua conta. Meu sangue gelou porque eu não estava segurando meu telefone. Eu estava numa cama de hospital, e a única pessoa que tinha estado perto da minha carteira e das minhas coisas era minha irmã. Aquele aviso do banco ficou ali na minha tela como uma mão fria no meu peito. Se você nunca viu esse alerta antes, deixe-me traduzir em português claro. Alguém entrou. Não tentou. Não clicou errado. Entrou. E eu estava numa cama de hospital com soro no braço. Olhei para o supervisor de segurança do hospital e disse, pode ficar um segundo? Ele assentiu, já lendo a situação no meu rosto. Toquei na notificação e meu aplicativo do banco abriu nos detalhes de segurança. Pequenos tópicos, limpos e brutais. Dispositivo, iPhone. Horário, minutos atrás. Localização, não aqui. Minha garganta fechou. O humor seco tentou flutuar. Uau! Juliana realmente escolheu o dia do hospital para começar seu bico de ladra, mas morreu rápido. Apertei o botão que dizia reportar atividade suspeita e liguei para o número na tela. Chamou 2 vezes. Prevenção de fraudes. Uma voz calma atendeu. Aqui é Mariana Campos, eu disse. Estou no hospital. Acabei de receber um alerta de que um novo dispositivo entrou na minha conta. Não fui eu. Ok, disse a atendente, firme. Vou fazer algumas perguntas de segurança. A senhora está segura agora? Olhei para o supervisor de segurança e assenti, mesmo que ela não pudesse ver. Sim, eu disse, mas alguém está fazendo algo. Entendido? Respondeu ela. Estou colocando um bloqueio temporário no acesso online enquanto verificamos. Uma pausa. Então ela disse, estou vendo o login. Meu estômago despencou. Você consegue ver? Sim, disse ela. Novo dispositivo, login bem-sucedido, e a voz dela mudou uma fração, como se tivesse atingido uma linha importante. Também houve uma tentativa de redefinição de senha mais cedo. Mais cedo quando? Perguntei. Ela me deu o horário e eu apenas encarei o teto. Porque era exatamente na janela de tempo em que minha irmã alegou que eu estava na casa dela, a verdade nua e crua. Parecia que ela tentou me algemar com uma mentira, enquanto me roubava com a outra mão. A atendente continuou, ainda calma. Também vejo que um código de verificação foi usado, disse ela. Então, quem fez isso teve acesso ao código de 2 fatores. Minha boca secou. Para onde o código foi enviado? Perguntei. Pausa.
Barulho de teclado. Então, ela disse o final do número de telefone. 4421. O número da minha irmã. As sobrancelhas do supervisor de segurança dispararam. Ele articulou sem som. É ela? Assenti. Eu não conseguia nem fazer minha voz tremer. Mantive-a firme de propósito. Esse número pertence à minha irmã, eu disse. Ela está aqui no corredor. E ela literalmente acabou de registrar um boletim de ocorrência falso sobre mim. A atendente não engasgou. Ela não foi dramática. Ela foi processual. Ok, disse ela. Estou congelando a conta. Sem transferências, sem novos favorecidos, sem alterações. Também estou abrindo um caso de fraude e documentando que o número de 2 fatores usado não é o seu. Obrigada, sussurrei. Então ela acrescentou. Mais uma coisa. Há uma tentativa de transferência agendada. Meu coração disparou. Agendada para onde? Perguntei. Ela pausou novamente, lendo. Para uma conta externa com o apelido Ju, disse ela. Fechei meus olhos. Claro que era. Claro que ela nomeou como se estivesse colocando as iniciais na minha vida. A atendente de fraudes manteve a voz calma. Não foi concluída, disse ela. Nosso sistema sinalizou, mas está no registro de atividades. Pode enviar a prova? Perguntei. Podemos enviar uma confirmação segura para o e-mail cadastrado, disse ela. E podemos fornecer uma carta formal se solicitada pelas autoridades policiais. Olhei para o supervisor de segurança. Ele não hesitou. Virou-se e foi para o corredor. Investigador, ele chamou, ríspido. Um momento depois, o policial alto voltou para o meu quarto, mais rápido desta vez. Menos paciente, mais alerta. O que está havendo? Perguntou. Levantei meu telefone. Meu banco acabou de confirmar que um novo dispositivo entrou na minha conta, eu disse. O código de verificação foi enviado para o número de telefone da minha irmã e houve uma tentativa de transferência para uma conta rotulada com o nome dela. O rosto do policial mudou levemente. Não choque, mas reconhecimento, porque aquilo não era mais drama familiar. Era evidência com registro de data e hora. Ele olhou para a tela do telefone, depois para mim. O banco pode documentar isso? Perguntou. Coloquei a atendente no viva voz. Policial, disse ela calmamente. Aqui é da prevenção de fraudes. Podemos confirmar o evento de login, o rótulo de destino e o número de 2 fatores usado. Também podemos preservar os logs. O policial assentiu uma vez. Depois deu um passo em direção à porta e chamou seu parceiro no corredor. Traga ela de volta. Um segundo depois, a voz da minha irmã estalou no corredor. Não, eu não vou dar meu telefone. Isso é assédio. E então Juliana apareceu de novo, rosto tenso, olhos em chamas, seguida pelo segundo policial. O policial alto não discutiu com ela dessa vez. Não negociou. Apenas disse, quieto e firme. Dona Juliana, o banco da sua irmã está confirmando atividade vinculada ao seu número de telefone. Juliana riu alto demais. Isso é impossível, disse ela. Ela está tentando armar para mim. Ela está na cama se fazendo de vítima. O policial alto manteve o olhar nela. Então me entregue seu telefone, disse ele. Juliana congelou, porque se ela entregasse, a história se responderia sozinha. E se não entregasse, a resposta seria alta também. Ela ergueu o queixo. Não. O corredor ficou em silêncio. O policial alto assentiu uma vez, devagar, e olhou para o parceiro. Registrado, disse ele. Então se virou para Juliana e disse algo que fez o rosto dela drenar a cor. Dona Juliana, falsa comunicação de crime é uma questão. Ele pausou. Mas se estamos olhando para a invasão de dispositivo e tentativa de estelionato vinculada ao seu número, isso é uma questão diferente. A boca de Juliana se abriu. Nada saiu, e o policial alto olhou para mim, depois para o supervisor de segurança, depois de volta para Juliana. É o seguinte, disse ele, vamos separar vocês duas agora. Ele se virou para Juliana, e a senhora vem conosco para responder a algumas perguntas. Juliana retrucou em pânico. Vocês não podem, eu chamei vocês. O policial não piscou. Você nos chamou, disse ele. Isso não significa que você controla o que encontramos. Então, ele olhou para o meu telefone novamente, o alerta do banco ainda brilhando como um sinalizador, e acrescentou, e vamos solicitar os registros bancários judicialmente. Os olhos de Juliana se arregalaram porque ela finalmente entendeu a parte que não planejou.
Hospitais mantêm registros, a polícia mantém anotações. E bancos? Bancos mantêm tudo. Eles não a algemaram no corredor. Não era uma novela. Eles apenas fizeram algo muito mais humilhante para alguém como minha irmã. Trataram-na como um problema a ser processado. Dona Juliana disse o policial alto, calmo e firme. Vamos para o lado de fora conversar agora. Juliana olhou em volta como se o próprio hospital pudesse votar em sua inocência. Isso é insano, ela gritou. Ela está deitada numa cama e todo mundo está apenas. O supervisor de segurança cortou, voz plana. Senhora, baixe o tom. Você está num hospital. O rosto de Juliana tremeu. Ela odiava receber ordens de qualquer um, mas seguiu os policiais para fora. O policial alto não me deixou na mão. Ficou na porta, metade no meu quarto, metade no corredor, como se mantivesse o ar calmo. Dona Mariana, disse ele baixinho, vamos documentar o que o banco disse. Pode conseguir uma confirmação? A atendente de fraudes já tinha enviado por e-mail. Toquei no telefone, abri meu e-mail e lá estava. Mensagem segura com o número do protocolo e um resumo curto, sem drama, sem opinião. Apenas novo login de dispositivo confirmado. 2 fatores usado. Tentativa de transferência sinalizada. Conta congelada. Logs preservados. Mostrei a ele. Ele assentiu uma vez. Ótimo. Então disse. Também vamos verificar o relatório da sua irmã. O horário importa. Quase ri de novo, porque sim, o horário era tudo. A enfermeira voltou com outra impressão. Registro de administração de medicamentos, mostrando que fui documentada recebendo remédios a 04. O policial pegou como se fosse uma chave. Obrigado, disse a enfermeira. Então se virou para o supervisor de segurança. Podemos conseguir a cobertura das câmeras da noite passada? Perguntou. O supervisor assentiu. Podemos puxar as imagens relevantes e os registros de crachá. Façam isso, disse o policial. O morcego piscou. Minha irmã achou que podia mentir num prédio cheio de câmeras. Gênia. O supervisor saiu para coordenar. 1 minuto depois, o parceiro do policial alto entrou no meu quarto e disse: vamos precisar do telefone da sua irmã voluntariamente ou vamos solicitá-lo formalmente via mandado. Meu estômago apertou. Ela não vai dar. O policial assentiu como se esperasse isso. Então documentamos a recusa e seguimos em frente. Simples. Procedimento calmo. E foi quando a porta abriu de novo. Não, minha irmã. Uma mulher de blazer, da administração do hospital, entrou com o supervisor de segurança atrás dela e um pequeno estojo de pendrive. O supervisor falou primeiro. Temos as imagens, disse ele. Câmera do corredor fora do seu quarto, entre 20 e 30 e 10. Os olhos do policial alto se aguçaram. Ela sai? Perguntou. O supervisor balançou a cabeça. Não. A paciente não deixa a unidade. Ele entregou o estojo à administradora e ela entregou ao policial uma folha de certificação impressa. Este é o nosso formulário de cadeia de custódia, disse ela. Podemos fornecer o arquivo de vídeo completo pelos canais apropriados. O policial alto assentiu. Perfeito. Verdade nua e crua. Eu queria chorar de alívio, mas não chorei. Apenas respirei porque o alívio não precisa de lágrimas, precisa de provas. Então o policial alto disse: agora sobre a alegação da sua irmã. Ele abriu a pasta novamente. No B.O., ela escreveu: você foi à casa dela às 23h30, roubou 20 mil de um cofre, depois a ameaçou a 05. Ele olhou para mim. A senhora tem carro? Sim, eu disse. Onde está agora? No estacionamento do hospital, respondi. Não se moveu? Ele perguntou à administradora. A administradora assentiu. Temos câmeras de entrada e saída. O rosto do policial alto se fechou. Ok, isso acabou. Puxem as imagens da placa, disse ele. A administradora assentiu e saiu. Um instante depois, meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, não era o banco. Uma notificação de correio de voz. Número desconhecido. O policial alto percebeu. É ela? Perguntou. Toquei e coloquei no viva-voz. A voz de Juliana encheu meu quarto, tensa, com raiva e confiante demais. Mariana, escuta. Eu registrei o B.O. Não me faça parecer estúpida. Só diga a eles que você entendeu errado. Se não fizer isso, juro que vou ao seu banco de novo e acabo com tudo. O quarto ficou em silêncio mortal. Até a enfermeira congelou. O policial alto não se moveu por um segundo,
como se seu cérebro tivesse que mudar de investigação para ok. Isso é uma confissão. Então ele olhou para mim. Você acabou de receber isso? Perguntou. Sim, disse eu, voz pequena. Ele assentiu uma vez. Isso, disse ele, é coação no curso do processo e intimidação. Ele foi para o corredor e chamou o parceiro. Ela acabou de deixar um correio de voz, ameaçando acessar o banco novamente, disse alto o suficiente para ser ouvido. A voz de Juliana subiu de repente no corredor. Não foi isso que eu quis dizer. O policial alto voltou para o meu quarto e olhou para mim. Vamos garantir que ela não possa. A administradora do hospital voltou com uma folha de relatório. Dados da câmera de placas, disse ela. Seu veículo entrou ontem à tarde e não saiu. A caneta do policial parou. Ele olhou para o teto como se o caso tivesse acabado de se encaixar. Então disse a frase que mudou tudo. A linha do tempo da sua irmã é impossível. Ele se virou para o parceiro e disse, estamos fazendo um relatório complementar formal agora mesmo. Então olhou para mim. Dona Mariana, disse ele, existe alguma situação de espólio ou herança com sua irmã? Alguma disputa acontecendo agora? Pausei porque sim. E eu finalmente podia ver a forma do que ela estava fazendo. Não era sobre uma mentira aleatória. Era alavancagem. Ela me queria com medo, presa e distraída enquanto movia dinheiro e papelada. Assenti. Sim, eu disse. A herança envolvida. Os olhos do policial se estreitaram. Ok, disse ele calmamente. Então isso é o motivo. Ele foi para o corredor novamente, voz firme. Dona Juliana, a senhora vem conosco. A voz de Juliana falhou. Pelo quê? E o policial alto respondeu num tom que era quase entediado, porque a essa altura a evidência estava falando sozinha. Registrar uma ocorrência que a senhora não poderia estar falando a verdade, disse ele. Pausou. E pelo que fez enquanto ela estava internada. Houve um momento de silêncio, depois o som dos saltos de Juliana novamente. Mais rápidos agora, não confiantes, recuando. E o policial olhou para mim e disse, não acabamos. Ele segurou os documentos certificados do hospital como se fossem um escudo. Vamos terminar isso do jeito certo, no papel. A hora seguinte, passou num borrão estranho. Metade barulho de hospital, metade silêncio de papelada. Não dramático, não cinematográfico, apenas o tipo de processo que muda sua vida porque está documentado. O policial alto voltou com uma pequena pilha de formulários e aquele mesmo rosto calmo. Dona Mariana, disse ele, estamos tomando um depoimento complementar seu. A senhora não está presa. A senhora é a parte comunicante agora. Parte comunicante. Essa frase me atingiu mais forte do que eu esperava. Verdade nua e crua. Passei a manhã toda me sentindo presa naquela cama, enquanto minha irmã reescrevia minha vida. E agora o sistema estava finalmente olhando para a direção certa. O policial sentou ao lado da cama e fez perguntas de forma firme e simples. Quando começou o conflito da herança? A que sua irmã tinha acesso? O que ela ameaçou no correio de voz? A senhora tem o número do protocolo do banco? A senhora consente em compartilhar a documentação hospitalar para refutar a linha do tempo? Respondi curto e claro. Sem discursos, sem explicações exageradas, porque eu não precisava persuadir ninguém mais. Os horários estavam persuadindo por mim. No corredor ouvi a voz de Juliana subir e descer, com raiva, depois trêmula, depois com raiva de novo, como se ela estivesse tentando cada versão de si mesma para ver qual os policiais aceitariam. Nenhuma funcionou. Uma enfermeira entrou para checar meu soro, olhou para o policial e sussurrou para mim. Você está bem? Assente. Bem, não disse suavemente, mas mais segura. O humor seco tentou aparecer só um pouquinho. Escolhi um dia terrível para ser internada. A enfermeira deu um sorrisinho simpático e saiu. Alguns minutos depois, o parceiro do policial entrou no quarto e disse, puxamos o relatório da placa. Ele entregou a impressão ao policial alto. Meu carro entrou ontem à tarde. Não saiu, significando que eu não fui a lugar nenhum perto da casa da minha irmã às 23h30. O policial alto exalou uma vez, como se algo nele finalmente tivesse se fechado. Isso sela tudo, murmurou. Então levantou e disse, vou atualizar o B.O. da senhora Juliana como infundado e documentar as falsas declarações. Ele pausou. E vou anexar a cadeia de custódia do hospital e o correio de voz. Engoli seco.
Ela vai ter problemas? Perguntei. Ele não me deu falas de filme. Me deu falas reais. As consequências dependem dos fatos, disse ele. E os fatos não são gentis com ela. Então o supervisor de segurança do hospital voltou com uma folha final. Certificação das imagens, disse ele. E registros de crachá. Paciente não deixou a unidade. O policial alto assentiu. Obrigado. Ele juntou tudo. Impressão da admissão hospitalar, registro de medicação, relatório da placa do carro, confirmação de fraude bancária, registro do correio de voz. Apenas papel, apenas horários. E ainda assim parecia uma porta se fechando. Ele se virou para mim. Dona Mariana, disse ele, preciso que ouça isso claramente. Se sua irmã contatar seu banco novamente, reporte imediatamente. O banco já preservou os logs. Isso é importante. Assenti. O parceiro do policial foi ao corredor, depois voltou. Ela está negando tudo, disse ele calmamente. Mas pediu para falar com você. Meu estômago apertou. Não disse instantaneamente. O policial alto assentiu como se esperasse isso. Boa resposta, disse ele. A senhora não é obrigada. Ele foi para o corredor e fechou minha porta parcialmente. Não trancada, apenas um limite. Verdade nua e crua. Encarei aquela porta como se fosse o primeiro limite que eu tinha em meses. Alguns minutos depois, a enfermeira entrou novamente, e atrás dela, a administradora do hospital voltou. Dona Mariana disse à administradora, fomos solicitados a fornecer documentação certificada para a polícia. Faremos isso. Além disso, se quiser, podemos barrar sua irmã de visitar sem autorização. Pisquei. Vocês podem fazer isso? Ela assentiu. Sim, a senhora é a paciente. A senhora decide. Não hesitei. Façam isso, eu disse. A administradora anotou. E essa foi a coisa mais satisfatória do dia todo, porque não foi emocional. Foi uma política, um sistema, uma porta que não abre só porque a Juliana sorri. Mais tarde, naquela tarde, meu banco ligou de novo, não para bater papo, para confirmar. Conta congelada e segura. Redefinição de 2 fatores iniciada. Favorecido externo removido. Caso de fraude aberto. Solicitação de preservação anotada. A atendente adicionou uma linha que fez minha garganta fechar. Também registramos um relatório interno porque o número de 2 fatores usado não era o seu. Isso importa. Importava porque provava o que eu vinha dizendo o dia todo. Ela não ajudou. Ela pegou. Ao anoitecer, o policial alto voltou mais uma vez. Apenas o tempo suficiente para deixar a peça final na mesa de cabeceira ao meu lado. Uma cópia do resumo atualizado do boletim de ocorrência. Ele tocou uma linha com o dedo. Está vendo isso? Disse ele. Documentamos a falsa linha do tempo. Então olhou para mim e disse, e documentamos o motivo. Motivo? Perguntei. Ele assentiu. Herança, disse ele. Controle financeiro, acesso bancário. Ele se levantou. Foque em ficar boa, disse ele. Nós cuidamos do resto. Ele saiu e o quarto finalmente ficou quieto de novo. O tipo normal de silêncio que os hospitais têm à noite. Encarei meu telefone por um longo momento. Então fiz algo pequeno, mas poderoso. Mudei minhas senhas, todas elas. Não porque eu estava paranoica, porque eu cansei de viver como se minha irmã tivesse a chave da minha vida. Antes de dormir, toquei o correio de voz da Juliana mais uma vez. Não porque gostei, mas porque me lembrava de uma coisa que é estranhamente reconfortante quando você está com medo. Mentiras odeiam registros de data e hora. E ela mentiu enquanto eu estava internada, pensando que eu estava presa. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu não podia sair da cama, mas não precisava, porque a prova podia andar. E andou. Se você está lidando com alguém que tenta controlar sua narrativa, lembre-se, guarde seus recibos, proteja suas senhas e confie nos fatos. Às vezes, a burocracia é a sua melhor amiga.